E na manhã desta segunda-feira, começando a semana com o deputado federal Jefferson Campos, que tem muito assunto, vamos falar muito sobre projetos importantes, a discussão da política em Brasília, e no bloco final a gente também fala do processo eleitoral 2024. Aliás, deputado, a gente até conversava aqui antes do início da entrevista sobre esse gravíssimo acidente que aconteceu em Ipeúna. E o senhor citava aqui que foi o deputado mais votado na cidade de Ipeúna. Inclusive, o senhor já manteve contato com a administração municipal. Infelizmente, a primeira informação que 2 óbitos e depois agora com a atualização do Corpo de Bombeiros, 4 pessoas morreram e tantas outras, 6 pelo menos, foram atendidas em hospitais da cidade e da região também. Notícia triste para a cidade começar a semana desse jeito, né, deputado? Bom dia. Bom dia, Fábio. Eu quero cumprimentar a todos aqui, Fábio Andrade, André Fazano, Pedro Guerra, nosso querido Everaldo, sempre aqui na técnica. Eu fiquei sabendo desse acidente pela Cruzeiro do Sul, logo de manhã, ouvindo a rádio. Eu sou o deputado federal mais votado da cidade de Ipeúna também. Temos lá uma grande base, um trabalho muito sério lá. Já liguei ao prefeito, né, que nós sempre estamos em contato para expressar a nossa solidariedade. Realmente o trânsito, né, tem ceifado vidas e não tem sido diferente na nossa região também. Através da Cruzeiro também nos informamos, né, do acidente lá em Itapetininga, dias desses, e aqui na própria cidade de Sorocaba também, onde temos um alto índice, né, de mortes no trânsito. É algo que nos chama atenção, né? Sorocaba, na média das cidades da sua população, é talvez a cidade que mais mata no trânsito, né? Algo a ser considerado. Afinal de contas, temos boas vias, temos, né, uma educação no trânsito razoável, mas tem acontecido algo aqui também. Nós já nos colocamos à disposição do prefeito Heron, lá da cidade de Ipeúna, né, em precisando, né, entendo algo que possamos fazer, embora neste momento, né, tem lá os seus meios, ali temos Rio Claro, temos Piracicaba, temos Ipeúna, Águas de São Pedro, que são próximas ali, Charqueada, são cidades também que nós atendemos muito bem, mas é lamentável realmente. Agora, a Cruzeiro tem prestado esse grande serviço, a Cruzeiro FM, de informar a gente, né, de ficar sabendo. A gente está sempre acompanhando, mesmo em Brasília, pelo aplicativo, a gente sempre está acompanhando as notícias aqui pela Cruzeiro FM. Parabéns mais uma vez ao corpo jornalístico dessa emissora, que está sempre atento às notícias da região, do estado e também de Brasília e do mundo, né? Ô, deputado, o senhor cita essa questão do acidente de Ipeúna e tivemos o de Itapetininga. Sorocaba apareceu naquele ranking, primeira cidade com número de mortes no trânsito, quando se fala principalmente dos motociclistas. Daí teve uma pequena alteração, Piracicaba ganhou a frente, mas a gente percebe que cidade quase do mesmo porte da nossa Sorocaba. E se investe muito a educação para o trânsito. A gente está o tempo todo falando sobre comportamento no trânsito. E o que a gente tem percebido é uma piora do comportamento dos motoristas e dos motociclistas. É punição, tem que mexer na legislação, tem que investir ainda mais na educação para o trânsito desde cedo pelas nossas crianças. O senhor tem uma ideia geral do que pode ser feito de maneira nacional e até o senhor como deputado representante do nosso estado de São Paulo, lá onde as coisas acontecem em Brasília, as possibilidades de alterações na nossa legislação. O que o senhor vê que é preciso ser feito quando o resultado, apesar de todo o investimento, não está trazendo resultado, hein, deputado? Nós ouvimos há pouco também, penso que é o André Fazano, que estava entrevistando o Fioravante, né? Isso mesmo. Nosso querido Fioravante, um abraço, né? Nosso sempre secretário, que é um especialista nessa área do trânsito, e ele falava de alguns estudos que ele fez e participou, né? Tem em outros países, e nós vemos exatamente essa educação. Nós, quando vamos a outros países, né, a gente vê o cuidado que se tem com o trânsito, porque há uma legislação punitiva. Esse sentimento de impunidade que nós temos hoje, infelizmente, ele também permeia no trânsito. É alguém que atropelou, matou, estava bêbado e daqui a pouco sai pela porta da frente da delegacia porque paga uma fiança. É alguém que está fazendo o giro lá na comunidade, aparecendo com uma moto que não é dele, acima do seu padrão de vida, e acaba sendo, às vezes, até furto de um ato ilícito, e aquilo cresce, né, na juventude, nas crianças, aquela admiração pelo erro, por aquilo que é errado.
É uma soma de fatores. É uma sociedade que precisa punir, mas é uma sociedade que precisa educar, que precisa estar colocando os parâmetros e limites. Nós estamos numa sociedade hoje que os limites são muito flexíveis. Perdão. Os limites são muito flexíveis. E isso faz com que haja um sentimento, um pensamento de que eu posso todas as coisas, que não há nada pelo qual eu vou ser punido, que não há justiça. Enfim, tudo isso faz parte de um processo. E o nosso país, infelizmente, nesse processo não está avançando. Eu penso que são medidas protetivas, são medidas educativas, são medidas punitivas. As leis já existem. Vamos fazer uma nova lei. Elas já existem. Vamos endurecer as leis. Elas já são duras. Com pontuação, com perda de carteira, com prisão até para o caso de homicídio doloso ou culposo, dependendo do ato e fato. Mas é uma conjuntura. E isso começa na escola, começa dentro de casa, começa na sociedade, começa em cada lugar que nós temos este aprendizado que nós devemos participar. O nosso André Fazano está aqui na bancada, mas cobrindo as férias da Cibele, mas todo dia está na rua, está trazendo as informações do trânsito. Parece uma coisa até meio que idiota quando você toca nesse assunto, mas é irritante. Que o André tenta fazer o seu boletim, passa uma motocicleta com escapamento lá nas alturas. É aquele estardalhaço que ele tem que parar de falar para poder fazer o seu boletim. Daí nós temos os idosos, as pessoas com deficiência, nós temos aqui os hospitais e o nosso dia a dia que já é estressante no trânsito, aquela coisa toda. Daí a gente tem que ficar fazendo debate, deputado, sobre motociclista que compra moto novinha e vai, primeira coisa que ele quer fazer é abrir o escapamento para fazer aquela barulheira. Aí que começa realmente a gente tentar entender que vai muito do comportamento da educação. Começar essa educação no trânsito desde cedo, não é possível ter um prazer desse, de ter tanto barulho no ouvido assim, deputado. Se faz isso exatamente porque há quem aprecie, há quem diga que isso é lindo, Há uma geração que está invertendo muitos valores que a gente tinha, o valor do sossego, o valor de um bom motorista, o valor de alguém que não leva uma multa, o valor de alguém que cuida dos seus bens, E de repente a gente tem uma geração onde o errado parece certo, onde a cultura de se respeitar pai e mãe já parece errado, onde a cultura de se estudar, de se formar, de ter um trabalho, de ter um bem, já parece errado. Então essa é uma questão cultural contra a qual a gente que tem esse conservadorismo, muitas vezes se fala em conservador como sendo algo ruim, e não é. Conservador é aquele que respeita determinados procedimentos, padrões, determinadas práticas, que ao nosso ver, ao ver dos conservadores, elas são práticas boas. E há quem combata isso simplesmente pelo fato de você querer conservar. Eu perdi meu pai há pouco tempo, com mais de 80 anos, e eu me conservei, sendo seu filho, a pedir a sua bênção, a respeitar os pais. Aliás, se nós formos ver ao longo da história, isto é cíclico, Nós respeitarmos os mais velhos, os nossos pais, respeitarmos os procedimentos da casa, cada casa tem o seu costume, cada casa tem os seus valores, e respeitar isso. E por isso hoje vemos também tantas pessoas, às vezes, olha, o número de suicídio aumenta, o número de pessoas em rua, o número de pessoas que usam drogas está aumentando. Estamos lançando uma campanha agora, também em nível de Sorocaba, contra as drogas, porque nós temos visto esse aumento desenfreado e, lá, contrário senso, também aumentam os roubos, os crimes, os desrespeitos, os feminicídios, a figura da mulher, que sempre foi muito respeitada, hoje ela é banalizada e acaba o homem achando que ele é o dono, ele é o proprietário, e acaba em feminicídio, como tivemos pouco tempo atrás aqui em Sorocaba também. Tudo isso faz parte de valores de uma sociedade. E a gente, na nossa luta, tentamos construir valores que, no nosso entendimento, melhorarão a sociedade e não vão torná-la pior e mais violenta. Também, no caso do trânsito, isso é válido. São valores que acham bonito você empinar uma moto, são valores que acham bonito você abrir um escapamento, são valores que acham bonito você, às vezes, ter algo que você não trabalhou para aquilo, não conquistou aquilo. Nós, como conservadores, entendemos exatamente o contrário, que há um preço a ser pago por todas as coisas e valorizamos cada coisa que nós conquistamos com o nosso trabalho, com o nosso suor, com aquilo que nós temos de melhor também. Antes de passar para você, André, eu vou pedir o voto aqui do deputado Jefferson Campos, o voto na nossa enquete do dia. Qual a sua avaliação
do governador Tarcísio de Freitas, a gestão do governador. A gente está tendo como base aqui, até como curiosidade, de trazer para o aspecto local e regional, porque o Datafolha também fez uma pesquisa e divulgou, apresentando os números, principalmente nesse final de semana, trazendo um seguinte panorama, só para a gente comparar um pouco das realidades, né? Para o Datafolha, 34% dos paulistanos avaliam a gestão do Tarcísio como ótima, 34%. 35% acham regular, 27% ruim ou péssima e 3% não souberam responder. A nossa pesquisa está no ar desde 6h30 da manhã e traz o seguinte panorama. Ótima gestão, 68%. Boa, 19%. Regular, 7%. Péssima, 6%. Eu gostaria também, deputado, o senhor que está sempre em contato com o próprio governador, está ligado à equipe do governador Tarcísio, o deputado, o secretário Derrite, o chama de professor Jefferson Campos, a cada cerimônia em que o senhor participa, ou ele faz menção ao seu trabalho. Mas fala pra gente, como que está sendo esse trabalho do Tarcísio? Está correto aqui o nosso internauta em apontar 67% de ótima gestão? Olha, uma pesquisa surpreendente, mas que nós já vemos isso no dia a dia. Vocês sabem que a gente viaja bastante, né, pelo estado de São Paulo principalmente, onde temos uma base expandida em mais de 600 municípios e onde a gente vai realmente, a avaliação do governador Tarcísio é muito boa. E, aliás, não é só no estado de São Paulo. Semana passada, 3 amigos meus de outros estados me procuraram com seus candidatos a prefeitos, pré-candidatos, pedindo que eu marcasse uma audiência com o Tarcísio para gravar um apoio em outros estados. Eu disse, mas você é de Minas Gerais, o Tarcísio é de São Paulo. Falou, não, mas lá na nossa cidade, que é uma cidade grande, quase 500 mil habitantes, falou, lá na nossa cidade, Tarcísio é visto como um grande gestor, uma grande administração que está sendo feita. Então vejam que expandiu as fronteiras do estado de São Paulo, a presença e o trabalho do Tarcísio. Foi realmente uma grande surpresa, ele não era do estado de São Paulo, é funcionário da Câmara dos Deputados, né? Cruzávamos sempre com ele, foi escolhido para ser ministro, fez um grande trabalho como ministro, que o capacitou. E logo que veio também, nós conversamos nos primeiros dias que se definiu que ele seria candidato, conversamos, falamos também da realidade da nossa região, da nossa cidade, do estado, nos procurou, né? Ele disse, olha, você tem votos em muitos municípios, Jefferson, queria também saber um pouquinho da realidade, inteligentíssimo, tem uma memória privilegiada, né? Esse fim de semana eu vi a palavra dele lá no CEPAC, que está acontecendo em Santa Catarina, né? Que aconteceu em Santa Catarina, uma palavra privilegiada, uma mente privilegiada, e que quando chega aqui, depois de vários mandatos, né, de outros partidos, ele pega uma situação, nosso estado não é uma situação caótica, mas precisava de muitos ajustes. Por muito tempo houve uma governança e precisava-se de uma mudança de mentalidade. E o Tarcísio consegue terminar as obras que se iniciaram no governo anterior e avançar nessa questão da Sabesp. Temos Carlos César aqui, que é um dos líderes, né, do Tarcísio lá na Assembleia Legislativa. Afinal de contas, é líder do maior partido liberal da América Latina, que é o PL, com 19 deputados. Temos o Derrite, né, que me chama carinhosamente, mas na verdade é ele que nos dá aula, é ele que tem feito esse grande trabalho. Estava também lá no CEPAC falando esse fim de semana. Um grande abraço ao nosso querido Derrite, né? Semana passada estávamos com o ex-presidente Bolsonaro, nossa equipe aqui de Sorocaba. Ele entrou também em vídeo para falar ali com o presidente, que tem um carinho muito grande pelo Derrite. Tem Danilo Balas aqui na cidade também, agente da Polícia Federal, que é um grande deputado, triplicou a sua votação. Tudo isso faz parte também da avaliação do governo Tarcísio, porque são os seus agentes que estão nos municípios. É a sua base que está ali. Então o Tarcísio tem feito um grande trabalho, olha, 70% de avaliação positiva, entre boa e ótima pelo Datafolha, e aqui em Sorocaba mais ainda. Então nós vemos isso, e isso reflete o que nós também já temos de pesquisas internas nossas, é claro, sobre a avaliação de Tarcísio, sobre a influência de Tarcísio, sobre a influência de Bolsonaro, e aqui na nossa cidade, realmente isso bate com as avaliações internas que nós fizemos. Tarcísio realmente tem uma avaliação muito positiva, é uma pessoa presente, é uma pessoa simples, a imagem dele como uma pessoa verdadeira, honesta, como uma pessoa que não se dobra ao crime organizado. Nós vimos isso, o trabalho de Derrite. E sabe qual é a maior avaliação no estado de São Paulo? Qual é a região que melhor avalia o governador Tarcísio? O litoral, onde foi feita a Operação Escudo.
Lá a avaliação dele ainda está maior, porque ele combateu um crime organizado que há muito tempo estava dominando aquela região. Houve mortes, é claro, houve confronto, porque quando chega a força para reinstalar a ordem pública, há um confronto. Mas hoje, né, e nós aqui sorocabanos, que frequentamos lá Praia Grande, frequentamos Mongaguá, que frequentamos Guarujá durante muito tempo, nós víamos ali o domínio da criminalidade nesse litoral. Não dava mais, e muitos pararam de ir para o litoral por conta dessa criminalidade. E hoje já está se voltando, ainda não está, lógico, né, completamente perfeita a ordem, mas já está se voltando esta ordem. Então, o nosso governador, a avaliação melhor dele é onde se fez a Operação Escudo, né? Lá embaixo, eu tenho acesso a isso também, a esses dados. Então, eu concordo plenamente, dou meu aval a esta pesquisa que vocês estão fazendo, que reflete o pensamento do sorocabano e da nossa região a respeito do governador Tarcísio. Sempre presente, o GEPAS teve problema, ele esteve aqui no GEPAS, sempre está aqui na nossa região, inaugurando obras, anunciando obras, esteve aqui com a gente na Toyota, investimento de bilhões, né, que estão sendo feitos aqui também. Então, é uma pessoa muito presente e consegue estar presente em todas as regiões. Eu tenho contato à agenda, eu estou direto na agenda de eventos dele, né? Nós recebemos a cada compromisso que ele tem, nós recebemos o convite para estar juntos, né? Coisa que não tínhamos no governo anterior. Às vezes vinha na nossa região um governador e não avisava os deputados da própria região que estavam vindo aqui, a gente era surpreendido. É uma mudança de mentalidade, ele faz questão que a gente esteja junto e podendo, né? 3 dias da semana estamos lá em Brasília, mas podendo, a gente sempre tem acompanhado o nosso governador. Esses números, deputado, por mais que Jair Bolsonaro tem uma boa receptividade por onde passa ainda, mas podem credenciar o Tarcísio futuramente, seu candidato à presidência da República. O governo do estado pode ser pequeno ainda para o Tarcísio de Freitas diante dessa popularidade dentro das estratégias dos partidos, mesmo que o senhor esteja no PL hoje, o governador Tarcísio no Republicanos, mas no grupo político traçam-se as estratégias diante desses números também, deputado? Muito boa pergunta. Os players, né, para a próxima eleição nacional são alguns nomes bem cotados, né? Nós temos o governador do Goiás, o Caiado, temos o governador de Minas, o Zema, temos o governador do Paraná, o Ratinho, temos a Michele Bolsonaro, né? O astronauta que teve mais votos até no estado do que Marcos o Tarcísio. Pontes, né? Marcos Pontes, né? Um grande nome também. E temos, né, o próprio Bolsonaro, que ainda briga nos seus recursos judiciais para que possa voltar. Mas, sem dúvida alguma, o Tarcísio é um nome fortíssimo, né, em todas as avaliações, em todas as rodas de conversa, em não sendo possível o presidente, eu acho que é um pouco antecipado até a gente falar isso, porque é alguém que está aí nas ruas e é um fenômeno, né? Eu tenho acompanhado em algumas cidades da região, eu acompanhei amigos, né? E também temos esse grupo de contato com o presidente que nos envia os vídeos, as fotos. É um fenômeno, né? Seja num posto de gasolina na BR-153, ou seja no Pará, ou seja em São Gabriel da Fronteira, ou seja lá no Sul, onde ele está agora, em Camboriú mesmo, é algo assim surpreendente, né? A recepção que ele recebe. Contrassenso, às vezes a gente vê o atual presidente que vai em alguns lugares e não tem nem público lá, tem que fazer algumas simulações, como fez lá no Rio Grande do Sul, das enchentes, levar uma claque, né, para poder, ensaiado, gritar o nome dele. Aqui mesmo teve esses dias aqui próximo de Sorocaba, né, em Salto, se não me falha a memória, e também uma plateia diminuta, uma plateia desanimada. Parece até que é o inverso, né? Parece que não foi ele que venceu as eleições, e sim Bolsonaro. É surpreendente como a gente vê que aumenta a popularidade, e esse é um movimento mundial, né? A direita, não existe essa extrema direita, o que existe é conservador, não conservador, direita e esquerda. E nós vemos que o nosso ex-presidente Bolsonaro continua com uma popularidade altíssima. Na mesma pesquisa que se pergunta sobre Tarcísio, também se avalia a popularidade de Bolsonaro. E é claro que no estado de São Paulo, que é um estado conservador por natureza, onde na maioria dos municípios houve a vitória, né, do Bolsonaro, à exceção ali de São Paulo, daquele cinturão vermelho em volta da capital, todo o estado praticamente. Hoje o PT tem no estado de São Paulo 4 prefeitos, são 4 prefeitos apenas no estado de 645 municípios. Então nós vemos por aí que há um conservadorismo, que há
uma tendência à direita no nosso estado, e isso reflete também na avaliação do governador, que graças a Deus, graças ao seu trabalho, à sua inteligência, à sua perspicácia, a escolha de bons nomes, como já citei aqui o Derrite, o Carlos César, o próprio Danilo, que são líderes, né, na Assembleia, deputado Danilo e deputado Carlos César, nós temos esta avaliação positiva também do governador Tarcísio. Deputado, falando do seu trabalho em Brasília, e antes de entrarmos aqui no aspecto nacional de algumas discussões que estão acontecendo, na sexta-feira tivemos um radar da semana excepcional falando sobre os ruídos entre o governo quando se fala da economia e as críticas ao comando do Banco Central, que o mercado financeiro reage imediatamente, e pelos especialistas que nós ouvimos aqui, nós ouvimos, foram 5 durante a semana, os 5 apontaram o descontentamento com o posicionamento do presidente. O presidente menos... dê mais valor ou liberdade, não fique criticando o trabalho técnico do Banco Central. E um dos nossos convidados da semana, na última sexta-feira, dentro do radar da semana, também fez o apontamento que o próximo escolhido do Banco Central terá sim viés político e não ficará entre linhas, não. O senhor viu isso de perto também em Brasília. O que o senhor acha do que vem pela frente, principalmente o quanto isso faz mal para a economia do Brasil? Ficar perdendo aí 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, o dólar subindo, o clima esquentando, porque o presidente anda falando demais e agitando de maneira errada o mercado financeiro. Prejudica o país, não prejudica, deputado? Nós acompanhamos essa avaliação que foi feita pela Cruzeiro, ouvindo os especialistas, e nós entendemos. Eu acabei de falar de um estilo de governo que é de Tarcísio. E agora há um estilo antagônico, completamente diferente, que é o do atual presidente. Um estilo em que você fala muito, em que você, de novo, usa os recursos públicos para um grupo de pessoas. E eu vou dar um exemplo aqui dos Correios. Os Correios, no mandato passado, deram um prejuízo, mandato retrasado, deram um prejuízo muito grande. Quando chega o presidente Bolsonaro, ele saneia os Correios, começa a dar lucros. Agora nós vemos de novo, né, que a companheirada está lá com os Correios nas mãos e já começou a dar bilhões de prejuízo. As falas inapropriadas, infelizes, falas que beiram a ação criminosa, né, que se fosse na boca de outro presidente, haveria uma revolta nacional, mas se fala, e o presidente Lula, infelizmente, tem falado muitas coisas inapropriadas, seja na economia, seja na vida pessoal, seja para o cidadão mais simples ou até para aqueles que têm mais recursos. Então isso tudo gera no mercado essa incerteza que nós estamos vivendo hoje. Hoje o Brasil vive uma incerteza, né? Os seus recursos indo embora, já querendo investir em outros países, enquanto aqui nós estamos precisando de investimento. Falando, exaltando alguém que casou com uma menina de 12 anos, isso beira quase um crime, né, falando dessa situação. Então nós vemos isso, o dólar reagiu, a economia está caindo, a inflação está voltando com peso violento sobre os nossos alimentos, nossa cesta básica. Fez-se uma licitação fraudulenta para comprar arroz para o Rio Grande do Sul, depois se descobriu, né, que eram ex-assessores do próprio secretário de Abastecimento e Agricultura que estavam envolvidos nessas licitações. Se cancelou as licitações, porque temos ainda recursos para isso. Essa questão própria do Rio Grande do Sul também, que não se consegue fazer chegar aos cidadãos e aos municípios do Rio Grande do Sul o recurso que já está disponível. A Câmara votou. Nós destinamos emendas para o Rio Grande do Sul para socorrer os nossos irmãos. O governo não consegue sequer chegar às mãos dos municípios, às mãos dos cidadãos, o recurso que nós já disponibilizamos. Nomeou um ministro lá, o ministro Pimenta, como um governador interino do Rio Grande do Sul, tirando, né, o governador Eduardo Leite, praticamente, e não se consegue trabalhar. Por quê? Porque não há capacidade técnica, não há capacidade política de gerenciar. Só o que se faz é combater a outros pensamentos, mas não se apresenta para o país um novo modelo, uma nova gestão. Né? Temos o escândalo dos precatórios que está estourando aí também, precatórios, né, que foram comprados a preços bem baixos, estão sendo vendidos por milhões. Então tudo isso faz com que o governo esteja acuado. Hoje não tem uma base no Congresso, não tem interlocução no Congresso, não tem força política para aprovar absolutamente nada, está refém de uma situação.
E quem se colocou nessa situação foi o próprio governo. Foram as falas do presidente, que incita o ódio, que incita eles contra nós, os pobres contra os ricos, os brancos contra os pretos, e assim por diante. Então, tudo isso faz com que o país viva hoje essa paralisação, essa estagnação que nós estamos vivendo. Combatemos isso dia a dia, votamos o que é bom, não nos furtamos a votar o que é bom para o país, não, né? Mas, de uma maneira geral, nosso país está parado economicamente e enfrentando essa luta de classes aí que, às vezes, faz com que a gente até tenha animosidades desnecessárias. Cada fala do presidente é um desastre, né? Eu não sei se é pior ele viajar ou ficar aqui, e está viajando muito, né? Começou o governo falando que Bolsonaro tinha roubado os móveis do Planalto, e agora aparecem os móveis do Planalto. Enquanto o ex-presidente enfrenta aí um processo contra as suas supostas joias que ele recebeu, o próprio ex-presidente, o agora atual presidente Lula, falando dos containers e mais containers de presentes que ele levou embora, né? Até trono da África eu ganhei e levei embora, né? Então, isso tudo faz com que o cidadão comum, que não tem o contato direto com a pessoa, mas que tem o contato com a notícia, ele comece a se questionar, porque hoje nós temos meios, tem internet, tem rádios, tem meios de você buscar a notícia. E separando o que é falso e verdadeiro, temos muitas notícias falsas, é claro, mas o cidadão também forma a sua consciência para que ele entenda o que está acontecendo. E por isso, repito, volto à minha fala inicial, a popularidade de um enquanto a de outro está diminuindo. Deputado, para a gente fechar esse bloco, porque na volta vamos falar do processo eleitoral 2024, convidando aqui nosso comentarista, jornalista Pedro Guerra, vem para a bancada oficial aqui do nosso Jornal da Cruzeiro, mas em 2 minutos, deputado, projeto de sua autoria que obriga a apontar a quilometragem do veículo no documento de transferência. O senhor vai arrumar um salseiro nacional. Quando se compra um veículo, você vai primeiro dar uma olhada na quilometragem. Puxa vida, olha, veículo de 2000, está com apenas 26 mil quilômetros rodados. Ah, mas era da minha esposa, era da minha vovó que só fazia para ir no mercado. O senhor vai virar um salseiro esse país aqui, colocando e cravando isso no documento. Como que está o trâmite dele, hein, deputado? Esse projeto eu já havia apresentado em mandatos anteriores, ele passou pela Câmara. Tá. Quando chegou no Senado, deu uma travada lá, mas eu estou reapresentando, porque, acima de tudo, é a defesa do consumidor. Quando eu compro um carro e penso que ele tem uma quilometragem baixa, eu entendo que o amortecedor está bom, que os pneus estão bons, que os freios estão bons. Às vezes aquele carro já rodou o triplo do que está registrado. E eu saio na confiança que estou comprando um bem, né, um bem com pouco uso. E aquilo me coloca em risco até a minha vida, a vida daqueles que estão comigo no carro. Sem dizer que isso é uma fraude, isso é um golpe, né? Quando eu compro um carro ali, não, esse é da vovó, nunca saiu da garagem, ó, tá até, o pneuzinho aqui está até novinho ainda, eu estou caindo num golpe. O que estamos fazendo é apenas, então, somente dizendo que você anualmente vai estar renovando a sua quilometragem ao renovar o seu documento. Por quê? Quando chegar ao final de 1, 2, 3, 5 anos, não tem como voltar o velocímetro. Infelizmente, a gente sabe que esta é uma prática. E a gente valoriza isso. Quando você vai comprar um carro usado, primeira coisa que você pergunta, quantos quilômetros ele tem? Né? Ah, tem tantos. Puxa vida, o carro está pouco usado. Então, é um projeto simples para registrar aquilo que já deveria ser um padrão na nossa vida, a honestidade, né? E se causar um salseiro, né, como dizemos nós sorocabanos, que bom que causa esse salseiro, porque só vão estribuchar, outro termo nosso, aqueles que podem querer fazer esse procedimento. Porque quem já é honesto, os vendedores de carros da nossa cidade, temos muitos amigos, né? E são honestos, são bons vendedores. A maioria deles, a maioria, né? Claro, vão ser valorizados por isso. Não, está aqui, ó, a quilometragem do carro é essa. Se tem um desconto no preço ou não, negocia com o comprador. É um projeto muito bom, está dando uma grande repercussão, inclusive, né? E a maioria que tem repercutido, é lógico, são os que apoiam o projeto, né? O consumidor, porque sentem que deve haver essa proteção na hora da compra de um veículo usado. Os que não apoiam estão coçando a cabeça e a sua orelha começa a esquentar a partir de agora
Será que é coisa nossa também ficar esquentando a orelha quando fala mal, né? É coisa nossa. Pois é coisa nossa. Rapidíssimo intervalo e a gente volta na sequência. Deputado Jefferson Campos está ao vivo conosco aqui. Vamos falar de política, vamos falar de Sorocaba na política. Vamos falar de eleições 2024. Jornal da Cruzeiro. Jornalismo sério, responsável, formador de opinião. Hora certa, Planeta, 9h12. Agora você conquista seu nobre apartamento nos endereços mais desejados de Sorocaba. Visite nossos estandes ou acesse construtoraplaneta.com.br e garanta condições imperdíveis. Você está com o Jornal da Cruzeiro. Os destaques dessa meia hora do Jornal da Cruzeiro têm o apoio cultural de... Praia do Sabugo no Shopping Olga, nossas delícias em um ambiente único e especialmente feito para você. E Casa Branca, a imobiliária mais lembrada da cidade, tem o melhor negócio para você. Uma casa pra morar, o apartamento, compra, venda e aluguel, ótimo investimento. A Casa Branca é o lugar. O seu sonho vai se realizar. Casa Branca. Muitas oportunidades. Casa Branca. Melhor negócio da cidade. Casa Branca. Sempre atualizada. É a imobiliária mais lembrada. A sua nova Chevrolet S10 2025 já chegou na Automec. Feita no Brasil e brutalmente mais forte e potente, com motor turbo diesel mais eficiente com 207 cavalos. Mais segurança para suas viagens com a família ou para o seu dia a dia com alerta de tráfego cruzado. Nova S10 2025, invocada como sempre e brutalmente macia como nunca. Venha fazer um test drive e comprove. Automec, em Sorocaba, paralela a Castelinho, Avenida General Carneiro e na Avenida Tiradentes, em Itu, no trânsito dê sentido à vida. Chevrolet. Você precisa conhecer o único empreendimento com casas isoladas de 3 dormitórios mais suíte ao lado do Vanelville. Reserva da Baronesa da Magnum Construtora. Um empreendimento único com o padrão Magnum Construtora de qualidade. Mais de 10 itens de lazer. Venha conhecer o Reserva da Baronesa. Único com casas de 3 dormitórios mais suíte ao lado do Vanelville. Plantão de vendas Américo Figueiredo 6105. Acesse magnumconstrutora.com.br ou ligue 99192-7007. Notícia urgente. Empresa economiza R$200 mil com a Previdência Social através dos serviços de saúde e segurança do trabalho. A sua empresa aproveita essa oportunidade? A BMA-SST auxilia as empresas a obter essa economia. Entre em contato conosco através do WhatsApp 15 99656 3386 15 99656 3386. A Esfera Energia, consolidada pela confiança e excelência em todo o porte de projeto fotovoltaico, visa garantir um rápido retorno de seu investimento. Tenha uma assessoria completa, da viabilidade à entrega do seu projeto. Com a Esfera Energia é possível. Conheça nossos diferenciais visitando nosso showroom em Sorocaba, na Avenida Rudolf Dafferner 400, no condomínio Praça Maior. Ou acesse nosso site em esfero.com.br. Esfero, energia para o futuro. Acompanhe o Jornal da Cruzeiro ao vivo de onde estiver através de nosso aplicativo. Para baixar o app, basta acessar a loja virtual do seu aparelho ou cruzeirofm.com.br. As principais notícias de Sorocaba, do Brasil e do mundo ao alcance da sua mão. Cruzeiro FM, número 1 em jornalismo, também no seu smartphone. Em Sorocaba, agora 9h mais 15. Deputado, até aproveita aqui no intervalo ouvir a mensagem do prefeito de Ipeúna lá, né, deputado? E agora surgiu ainda, o Corpo de Bombeiros vai se pronunciar, mas parece que mais uma vítima, mais uma morte lá, mas não está confirmada. Então, está esperando o posicionamento oficial da Defesa Civil, mas eu já vejo aqui no grupo da Defesa Civil do Estado de São Paulo que, infelizmente, o acidente foi muito grave. E todo o apoio, principalmente às equipes, num momento como esse, tem que ser aos familiares, principalmente, um acidente terrível que aconteceu e nós já mostramos aqui na nossa live. André, coloca a imagem aqui na nossa live para quem está acompanhando no YouTube. Essa é uma postagem
da ex-deputada Janaína Pascoal. Ela diz o seguinte na postagem dela, e antes de chamar o Pedro Guerra, que vem falar do Bloco Eleições 2024, ela escreve o seguinte aqui, deputado. Ela diz, se você ainda acha que Boulos não tem chance na capital, olhe para a Europa. Fiquem aí fazendo, entre aspas, encontrinho, enquanto a esquerda avança. Deputado, fala pra gente do que aconteceu lá na França, dessa questão, dessa virada, que todos aguardavam um resultado e aconteceu outro, e o que a ex-deputada Janaína Pascoal está afirmando que o encontrinho é mais importante do que está acontecendo e pode acontecer na capital paulista. Como que o senhor vê esse tipo de postagem da ex-deputada? Provavelmente ela está se referindo ao encontro que está tendo lá em Santa Catarina, do CEPAC, da direita, né? Provavelmente, perdão, seja esta a referência que ela está fazendo. A eleição na capital ainda está em aberto. Nós sabemos que a entrada de um novo personagem, né, que foi o Pablo Marçal, acaba tirando votos da direita, né? Foi uma entrada surpreendente, realmente. Algumas pesquisas já estão dando como empate técnico, né, com o prefeito Nunes, e outras estão dando um pouco mais de folga para o prefeito. Eu acho que tudo lá está em aberto. Como eu disse, a capital, ela compõe ali o que é chamado no meio político o cinturão vermelho, né? Não só a capital, mas os municípios no seu entorno também. Na eleição passada, lá, Lula venceu o Bolsonaro, lá, o Márcio França venceu o Astronauta na capital, lá o Haddad venceu o Tarcísio na capital, na votação. Então, é uma cidade que tem esse viés, realmente. O Boulos representa esse viés da esquerda, né? Inclusive vem com o PT junto com a Marta Suplicy, que foi, aí eu tenho que dizer que foi uma movimentação inteligente do próprio presidente, que trouxe de volta a Marta Suplicy, contra até alguns do partido que não queriam, mas que reconhece que ela tem, principalmente na periferia, né, onde ela criou alguns instrumentos, né, quando foi prefeita, e ela tem uma aceitação. Então ali está em aberto, não tem nada definido. E não se fica fazendo encontrinhos, não. O que se faz são encontros para discutir as nossas pautas, os nossos valores e estratégias para que efetivamente se chegue ao poder e se permaneça no poder e se mantenha. A influência do governador Tarcísio é grande também na capital. Há um player de deputados, de líderes políticos, mas na capital também o Boulos foi o deputado federal mais votado na eleição passada. Então vejam que há uma divisão realmente clara ali na capital, né, entre a esquerda e a direita, entre Boulos e Nunes e até o Pablo Marçal, que entra agora com um novo viés de fazer política, que é através da mídia da internet, não as mídias convencionais, não há como se negar que tem essa influência. Então é um jogo em aberto. A crítica dela vem mais, talvez, como uma observação. Ela poderia fazer uma observação, olha, não é só fazer encontros, tem que se trabalhar, e é verdade, porque nós sabemos como é que eles estão trabalhando, com grupos pequenos, com células políticas nas periferias, nas comunidades, onde muitas vezes não se entra nem personagens da direita. Então, esta composição. Ouvimos aí com preocupação que o União, que é um grande partido, também está desembarcando, né, por conta de problemas políticos da base do governador Nunes, do prefeito Nunes. Então, isso tudo mostra que o jogo ainda está aberto na capital. E é uma grande influência porque é a maior cidade da América, é o terceiro maior orçamento do Brasil, é uma cidade importante no contexto porque ela gerencia também recursos federais, estaduais e o próprio município, né, que é um reflexo. E para nós entendemos que não seria bom um governo lá do PSOL, não seria bom pelos valores e pela forma de administrar. Afinal de contas, qual é a grande cidade que o PSOL administra hoje? Seria lá Belém do Pará, com o Edmilson Rodrigues, que foi deputado comigo. E nós que temos conhecimento também do Brasil, vemos que a administração lá não tem sido uma boa administração. Esses dias tivemos um evento grande, foi vaiado por quase todos que estavam lá, avaliação muito ruim. Então nós entendemos que o viés não seria bom de administração. A se discutir e a aguardar aí os próximos capítulos desta eleição, que será uma eleição também onde terá esse viés direita e esquerda, a influência dos grandes personagens que temos na política nacional hoje fará muita diferença nos municípios também nesta eleição. Jornalista Pedro Guerra, bom dia, Pedro. Bom dia, Fábio Andrade, bom dia, André Fazano, Everaldo, deputado federal Jefferson Campos.
Deputado, quanto tempo o senhor tem o mesmo número de celular? Rapaz, quando foi lançado o celular, eu era vereador e penso que já tinha este número lá na Brigadeiro Tobias, não é aqui na Câmara Nova, não. Eu tento ser uma pessoa, Pedro Guerra, aliás, muito bom dia. Que bom que você retornou aqui a esta casa, né? Sempre com as suas perguntas inteligentes, né? Sempre com a sua perspicácia. Muito bom tê-lo aqui de novo nessa bancada. Tenho acompanhado, né, suas entrevistas. Às vezes uma saiazinha justa aí para os convidados, né? Mas como é convidado, a gente sempre trata com muito respeito. Mas realmente eu acho que faz mais de 25 anos que eu tenho o mesmo número de celular. Nunca mudei, porque eu acredito que o homem público tem que ser uma pessoa acessível, né? No mínimo que eu posso dizer é uma resposta honesta. Posso, não posso, dá, não dá, consigo, não consigo, mas eu tento ser essa pessoa acessível, principalmente nas minhas redes sociais também, nos meus números de telefone. Fábio, eu falei desse ponto do número do celular do deputado Jefferson Campos, porque para lembrar que lá em 2008, no dia 2 de maio, eu acho que eu fui o primeiro a entrar em contato com ele para perguntar como seria a volta à Câmara Federal, já que naquele dia havia falecido o deputado federal Ricardo Izar por conta de um problema cardíaco que ele teve. Ele passou por uma operação e no fim não resistiu, né? Ele tinha um aneurisma na artéria da aorta. E daí o Bom Dia, naquela época eu estava no jornal Bom Dia, entrei em contato com o deputado, não era suplente de deputado federal, estava no PTB, era isso, o PTB, deputado? Exatamente. E fizemos uma matéria aí com a volta dele à Câmara Federal. Praticamente em primeira mão, recebendo a notícia, já a informação, sendo entrevistado como deputado. Me lembro desse dia, sim, infelizmente, o Ricardo Izar, que era meu amigo, o filho dele, que foi deputado comigo, mas 3 mandatos depois, é meu amigo até os dias de hoje, o Ricardinho, e eu me lembro disso, Pedro Guerra, que memória sua. E era o mesmo número de telefone. Era o mesmo número de telefone. Estávamos viajando quando recebemos a notícia, né, do falecimento, e depois reassumimos o mandato, né? Eu tive 92 mil votos naquela eleição, fui o suplente com mais votos do Brasil, que não foi eleito, né, por conta das questões partidárias, mas reassumi, estamos lá até hoje, estou no 8º mandato consecutivo já, né? E é muita responsabilidade. E, aliás, você também nos entrevistava já na Câmara Municipal, quando eu trabalhava lá também, estávamos juntos, uma parte do tempo que lá estive também, você também como repórter, né? Que bom estarmos juntos aqui depois de tanto tempo, né? O deputado também fez parte de um grupo que, na época, quando houve a diminuição do número de vereadores na Câmara Municipal de Sorocaba, era o grupo dos 7, né, que era chamado? Exatamente, né? Tivemos uma mudança eleitoral inconstitucional na época, que foi proposta aqui por um Ministério Público, e fomos sendo levados aqui em São Paulo, e esses 7, né, que tinham direito às cadeiras, às 21 cadeiras, acabaram ficando de fora. Quando eu fui diplomado vereador numa quinta-feira e fui diplomado deputado na quinta-feira seguinte. Com uma semana de diferença, eu tive 2 diplomações. E ao assumir, logicamente, o mandato de deputado, eu tive que renunciar aqui. Eu conto aquele mandato, porque nós ganhamos na Justiça o direito, assumiu o meu suplente no meu lugar, que terminou o mandato, e a gente foi seguir caminho, né? Isso foi 2002, né? Na eleição de 2002, isso a gente foi seguindo caminho aí. Você está com a memória afiada, Pedro. Deputado, tem conversado com o prefeito Rodrigo Manga? A última conversa que tive com ele foi um cumprimento formal aqui no lançamento de investimentos JCB, né? Algum tempo atrás. A última conversa que tivemos mais demorada, uma troca de ideias, foi no momento em que a gente tentava ainda compor, né, um grupo por razões políticas também, e naquele momento houve esse rompimento, né, das nossas relações políticas, repito sempre, e depois desse momento não conversamos mais com o prefeito, não. Que momento que houve esse, digamos, na linguagem, esse racha, deputado federal, entre o PL e os republicanos? Ainda mais existindo a possibilidade agora, que muito se fala, que ele vai aguardar o fim das eleições municipais, do governador Tarcísio de Freitas vir para o PL também. Eu acredito, sinceramente, que o governador deva vir ao PL. Como dissemos agora há pouco, né, falamos sobre a política nacional, é um player muito atual e muito forte para a sucessão presidencial,
Então eu acredito que ele deva sim vir para o PL. O governador estava no Republicanos. E se você olhar o número de votos que foram invalidados por conta dele estar no 10, né, as pessoas vinham votando 22 para deputado, 22 para estadual, 22 para senador, 22 para governador, perdeu o voto, né, porque era 10. E depois para presidente da República, que é o último voto também, 22. Aqui no estado ele perdeu muito voto. Talvez se fosse eleito até no primeiro turno se estivesse no 22. Foi um número muito forte na eleição passada. E penso que vai ser de novo a influência do número do 22. Temos uma ideia que o Tiririca usava o número 22222, né? E mudou o número dele, essa eleição, o 22222 foi para o Eduardo Bolsonaro, que teve quase 1 milhão de votos, e o Tiririca caiu para 70 mil votos. Então veja a influência também, né? E o estadual, que é o Damásio, lá de Mogi das Cruzes, usou o 22222, né? Ele também foi eleito. E onde o Eduardo tinha o voto, ele também tinha uma porcentagem altíssima de votos, pelo número. E nós entendemos isso, que é um número atual. Nesta questão de mudança de partido, eu penso sim que há esta conversa de após as eleições o governador vir para o PL. E nós sabemos que o governador tem uma influência muito grande sobre os prefeitos. O prefeito não tem fidelidade partidária. Após a eleição, após eleito, ele pode mudar a qualquer tempo de partido, né? Diferente de um deputado, de um vereador e de um deputado estadual. Nós do Legislativo estadual, federal e municipal não podemos, a não ser na janela partidária. Nós aprovamos isso porque havia muita mudança de partido. E é possível, tudo é possível, né, após a eleição. Mas eu creio também, os Republicanos, um bom partido, né, um partido que tem também composto a base do governador aqui no estado, eu penso também que o Republicanos vai se fortalecer nesta eleição, tem bons candidatos, tem bons prefeitos pelo estado também, pode também ser fortalecido. Você falou que momento que houve esse racha, né? Há mais de um ano atrás estamos conversando sobre isso, sobre a possibilidade de ajudar a administração da cidade, a melhorar em alguns pontos que nós reconhecemos que há condição de ser melhorado, que precisa ser melhorado, né? Fomos procurados, havia um entendimento que nós indicaríamos um vice-prefeito, sentamos com os nossos presidentes, Marcos Pereira, Valdemar Costa Neto, presidente da Assembleia Legislativa, juntos, todos na mesma sala, o Diego, que é o irmão da Michele, que assessora o governador ali, representando o governador, todos dentro de um meio em comum para que Sorocaba caminhasse nesse Michele sentido. é Bolsonaro? O irmão dela, okay. É assessora do governador, né? E tudo isso acertado, tiramos fotografia que foi divulgada, né? Acertamos a festa, contratamos a banda, falamos com os noivos, os padrinhos contratados, tudo certo, né? O anúncio seria inclusive no meu escritório político, e no dia, infelizmente, houve uma mudança de pensamento por parte do nosso atual mandatário aqui do município, e houve esse rompimento, dizendo que aquele acordo não estava mais valendo e tal. O PL em Sorocaba, que tem uma representatividade, a maior representatividade do estado do PL em número de deputados é Sorocaba, do interior. Somos 4 deputados, eu, Derrite, Carlos César, né? A somatória dos nossos votos aqui chega a quase 80 mil votos, só dos 4, mais os deputados de direita, Carla Zambelli, Eduardo Bolsonaro, Salles e outros mais. Se você somar os votos da direita, dos deputados aqui, nós passamos de 100 mil votos. Então é um partido com grande expressividade, temos uma rede de televisão aqui que abrange toda a região, é uma cidade contextualizada de grande importância no cenário estadual e nacional. E o PL então entendeu, né, Danilo Balas, nosso pré-candidato, entendeu que ele poderia ser este candidato, nós concordamos com isso, estamos trabalhando com ele e fazendo com que isso seja uma realidade aqui na nossa cidade. O prefeito Rodrigo Manga até tentou fazer uma jogada para indicar o vice dele, colocando então o secretário de Educação, o Cleito Lustosa, filiando ele ao PL, e não, pelo que eu apurei, não foi aqui pelo PL de Sorocaba, veio essa filiação de cima para baixo, digamos assim, né? E tentou fazer essa jogada, né, deputado? Houve alguns nomes que foram incluídos, né, no PL, como esse secretário que você acabou de citar, realmente não foi pela cidade, foi por São Paulo. Mas em momento algum foi se colocado, olha, nós não aceitamos esse, não aceitamos aquela, queremos esse. E eu pessoalmente questionei, né, se o problema são as pessoas. Você tem algum nome dentro desse quadro que poderíamos trabalhar, falar? Não, eu não posso dizer, vamos dizer depois, lá na frente e tal.
O que me parece, né, esse é meu entendimento, é que já não havia essa intenção de caminhar juntos, né? E na vida, a gente tem que caminhar com pessoas que têm a mesma aliança, que têm o mesmo pensamento. Ah, mas agora que vocês decidiram, não. Nós estávamos tentando melhorar a nossa cidade. Foi falado aqui hoje do índice de mortes no trânsito, nós temos projetos para melhorar essa qualidade. Foi se falado aqui, ou não se falou, mas de número de casas, né, que serão entregues, ou vão ser entregues, ou não foram entregues. Nós temos projetos e condições junto ao governo estadual, federal, de estar trabalhando, quando procurados por isso. Enviamos recursos para o município, diferente do que se diz que os deputados da cidade não enviam recursos para o município. Eu tenho 4 milhões de emendas minhas que estão paradas aqui na prefeitura, ou em licitação, ou aguardando detalhes técnicos. Isso quem me informa é o próprio setor competente da prefeitura. Então nós decidimos mandar recursos direto, mandamos aqui para a Santa Casa, destinei uma emenda de 300 mil aqui para o Padre Flávio, que tem cuidado muito bem, aliás, parabenizo pelo trabalho que a Santa Casa tem realizado, pelo GEPAS, pelo Sim Mulher, que tem cuidado das mulheres vítimas de violência, também para recapeamento, para asfalto, para o Instituto Federal, estive lá com o Denilson, né? E agora lançando aqui a pedra fundamental do novo Instituto Federal, mas estive lá, inclusive com a deputada Yara Bernardi, inaugurar um laboratório fruto de emendas de minha autoria, para o Parque Tecnológico, destinamos recursos também. Enfim, tudo isso, né, falando genericamente, mas queremos contribuir com a nossa cidade, afinal de contas é aqui que nós estamos vivendo, é aqui que nós queremos também que progrida. Estamos trabalhando, mas você só caminha com pessoas que querem caminhar com você, que têm os mesmos valores, que entendem a sua importância. Se não houver isso, não há condição de caminhar juntos. Para encerrar, deputado, PL já tem um dia da convenção marcada e quem que é o candidato a vice-prefeito, pré-candidato a vice-prefeito ao lado de Danilo Balas? Temos o nome aí do empresário Paulo, né? Que é empresário da empresa Vida de Embalagens. Como estão essas conversas? Já tem a data definida? Aliás, um grande nome, um homem de respeito, um homem religioso, um homem que investe realmente nos seus sonhos, nos seus projetos, tem uma empresa extremamente estabilizada, não só aqui, tem plantas, né, até fora do país, e comunga com os nossos ideais, as nossas ideias, um homem de administração, de excelência, né, nesta área, e nós recebemos com muito carinho o nosso empresário, o Paulo Flávio, que realmente tem feito esse grande trabalho e hoje está posto como nosso pré-candidato a vice-prefeito. Junto com ele, os partidos que compõem esta base, já estamos com 8 partidos e mais alguns que estão vindo, né, um tempo de televisão razoável para mostrar as nossas ideias, um player de pré-candidatos, chega a mais de 180 pré-candidatos a vereador, que vão levar essa mensagem, né, que nós temos de inovação, de trabalho pela cidade, né, de um trabalho conservador também. Então, é importante nós destacarmos isso, né, que se somam todos dentro de um mesmo projeto. Nossa eleição não está inflacionada, nós estamos dando a cada um o valor devido, merecido, ouvindo as pessoas. Queremos que Sorocaba tenha uma administração que realmente seja voltada para o social, para as pessoas menos favorecidas, mas também uma administração que desenvolva a nossa cidade. Porque nós acreditamos que através do empresariado nós geramos empregos, sabe? Tem muitos estados do Nordeste que, infelizmente, o número de bolsas que as pessoas recebem é maior do que o número de carteiras assinadas. E às vezes a pessoa, dentro desse sistema, ela acaba não tendo incentivo para procurar o seu emprego, o seu trabalho. Nós vemos hoje a escassez de mão de obra. E nós queremos que Sorocaba seja uma cidade que esteja à frente deste processo de trabalho, de gerar rendas, e é o que temos visto dentro deste meio empresarial. Queremos valorizar o empresário, nunca desvalorizando o trabalhador, é claro. E dentro desse trabalho, nós estamos construindo. Vamos ter agora, no dia 12, a inauguração da Casa da Direita, né, que será ali na Praça Coronel Fernando Prestes, a Praça da Direita, que hoje é a sede regional do nosso Partido Liberal. Grandes nomes, né, e vem surpresa aí, estarão conosco. Quem não puder estar, vai Jair estar Bolsonaro estará presente? Deu para agora, soltou grandes nomes. Quem não puder estar presente vai mandar o seu vídeo, né, dizendo do apoio que está dando a nós. Ou mandará, né, o seu filho, caso não possa, mais ou menos por aí, deputado? Não tem esse entendimento. Aqui cada um é cada um, o filho, o pai, né, somos todos da mesma família
E estamos procurando o nosso espaço com muita humildade, né? Procurando, acima de tudo, procurar falar ao cidadão sorocabano, que na verdade é quem vai decidir. Entendemos a influência dos nossos líderes, mas eu penso que cada eleição é uma eleição e cada um se apresenta de acordo com o seu viés, de acordo com os seus planos e projetos, buscando o seu espaço. É o que nós estamos fazendo aqui. A convenção tem data já ou ainda não? Não, ainda não marcamos a convenção. Deputado, agradecendo demais a sua participação. Olha, já ultrapassamos aqui o espaço limite, mas com boas notícias e novidades, principalmente na área da política aqui em Sorocaba. Agradecendo mais uma vez a participação ao vivo conosco aqui. Logo, logo o senhor volta atualizando o que vem de Brasília e o que acontece aqui em Sorocaba também, deputado. Obrigado pela entrevista. Eu que agradeço a oportunidade de estar falando sempre com vocês, aos nossos ouvintes. Um abraço ao nosso querido Alexandre Latuf, presidente da Fundação Cultural Cruzeiro do Sul, que sempre também tem nos apoiado aqui, né, com esse espaço democrático, não só a mim, mas a todos que procuram. Parabéns pelo trabalho, em nome dele, a todos os diretores da Fundação e a todos que compõem a família Cruzeiro do Sul, seja FM, seja jornal, seja os seus streams, seja os seus meios de comunicação. Um abraço a todos, que Deus abençoe, um bom dia de trabalho a todas, sorocabano, a todos aqueles que estão nos acompanhando. O senhor está indo para Brasília, né? Porque amanhã é feriado aqui, mas Brasília não para. É feriado aqui no estado, muitos estão em casa, mas Brasília, nós continuamos lá, Brasília está pegando fogo, e vai ser uma semana de muito trabalho, mas é para isso que estamos sendo enviados ao Congresso Nacional. Um abraço, Deus abençoe a todos.